Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez, obrigado por terem vindo. Sejam bem-vindos mais uma vevez. O meu nome é Caio Proietti. Eu vou falar nessa apresentação sobre as certificações da Microsoft relacionadas com o Visual Studio 2008 e também com o .NET Framework 3.5. E depois, no final, vou falar também um pouquinho sobre as certificações relacionadas com o Visual Studio 2010 e com o .NET Framework 4, pelo menos aquilo que a gente já sabe, aquilo que já está no plano para ser lançado no próximo ano. Tá joia? Só para quem não me conhece, meu nome é Caio, eu trabalho com desenvolvimento de software há quase 10 anos. Eu sou brasileiro de São Paulo, mas eu moro em Portugal há um pouco mais de 3 anos. Eu sou MVP de ASP.NET, eu, assim como o Alexandre, sou também MCT, eu dou formação de cursos relacionados com .NET, toda a parte de desenvolvimento de software na plataforma da Microsoft .NET. E na minha atividade principal, eu trabalho essencialmente com consultoria e dou aula, dou formação aos fins de semana, à noite. É mais uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho uma série de certificações, a maioria das certificações também na área de .NET e Visual Studio. Tirei minha primeira certificação em 2002 e desde então venho renovando conforme vão lançando novos produtos, novas tecnologias. Eu vou sempre atualizando as minhas certificações. Tá, joia? Eu aqui na minha agenda, o que eu programei para hoje é o seguinte: eu vou falar sobre os níveis de certificações que existem na área de .NET, depois eu vou falar mais ou menos como funcionam as regras para a gente saber qual exame escolher, como a gente pode fazer para criar as combinações e escolher o exame, escolher a sequência de exames que a gente vai fazer para conseguir atingir determinados níveis. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos exames que existem para .NET 3.5 e Visual Studio 2008. Depois vou falar como eu faço para me preparar para os exames, algumas dicas, algumas coisas que eu faço, outras coisas que eu acho que são importantes. Vou falar depois, no final, um pouquinho sobre as provas que já vão sair no próximo ano para Visual Studio 2010 e .NET 4. E no final, podemos parar um pouquinho para dúvidas e questões, mas podem enviar dúvidas enquanto eu estou a fazer a apresentação, a qualquer momento, não há problema. Tá bom? O Alexandre está lá respondendo. Se for alguma coisa para responder em alta voz, ele me avisa aqui pelo Messenger e eu respondo, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, para a gente começar. Quando a gente fala de certificação .NET na área de Visual Studio 2008, estamos sempre falando de 2 níveis. O primeiro nível, que é o MCTS, é o Technical Specialist. Vocês viram já esse Technical Specialist também na parte de SQL Server. Então, o que essa certificação quer dizer é que você conhece, o que essa certificação comprova é que você conhece bem um produto ou uma tecnologia. Essa certificação, na nossa área aqui de .NET de desenvolvimento, ela é voltada mais para o developer, mais para aquela pessoa que trabalha com desenvolvimento de software e que conhece muito bem uma tecnologia ou então conhece muito bem um produto. Então, por exemplo, imagina que você trabalha com ADO.NET, você conhece muito bem, você sabe trabalhar muito bem com datasets, você sabe trabalhar muito bem com link, sabe trabalhar com Entity Framework, você conhece muito bem a tecnologia ADO.NET. Tem um exame só para isso. Então, esse exame seria o exame ideal para você, porque você vai conseguir passar nesse exame. Tá certo? O segundo nível. Esse é o MCPD, é o Professional Developer. No fundo, ele é uma evolução, ele é um nível acima do MCTS. Ele é voltado para uma pessoa que já está num nível um pouco mais sênior. Então, se vocês olharem para as figurinhas, eu coloquei que é o desenvolvedor e o arquiteto. Não é bem isso. Na verdade, o MCPD é aquele desenvolvedor mais sênior, o analista de sistemas, que nós temos, né, esse papel ainda na empresa. No fundo, o que quer dizer é que o MCPD é um profissional que conhece as tecnologias, conhece bem um produto, conhece bem uma tecnologia. Ele é um MCTS no fundo, só que ele consegue desenvolver soluções do início ao fim. Ele conhece tecnologias, mas ele também conhece boas práticas, ele sabe decidir, ele sabe escolher a melhor arquitetura para a aplicação dele. Ele é um profissional que está no nível mais sênior do que o MCTS. Tá bem? Fazendo um parênteses aqui na apresentação do Alexandre,
ele falava sobre o valor da certificação, a importância da certificação. Isso aqui é importante falar. Eu deixei mais ou menos esse slide para falar sobre isso. A questão é a seguinte: por que é importante você fazer uma certificação? O que você ganha com isso? Por que é um investimento que vale a pena? Uma coisa é você falar que conhece, para você falar para mim, eu conheço muito bem o Windows Forms, eu conheço muito bem a ASP.NET. Pronto, eu vou acreditar na sua palavra, né? Uma coisa é você passar no exame, e aí já não é você que está a falar que conhece o ASP.NET, que conhece aquela tecnologia. É a Microsoft que está dizendo, olha, ele passou naquele exame, ele realmente conhece, porque ele conseguiu completar o exame, conseguiu tirar a pontuação que nós exigimos. Portanto, já não é você que está, já não é a sua palavra que está em jogo, é a Microsoft que está a certificar você, que você conhece aquela tecnologia. Tá bem? Então é mais ou menos por isso. Eu comecei a tirar certificações porque eu queria mudar de profissão, não de profissão, queria mudar de área. Eu trabalhava com ASP clássico, SQL Server, e o meu sonho era trabalhar com C++. Então eu precisava de algum jeito de trabalhar com C++, que eu não queria começar de novo, começar como estagiário, eu já tinha alguns anos de trabalho, já tinha um nível salarial um pouquinho, né, alto, e não queria começar tudo de novo. Então eu precisava achar alguma forma de mostrar para as empresas, olha, eu também sei C++. Por favor, me contrata, porque eu também sei C++. E eu encontrei isso na certificação. Eu decidi estudar, parei um ano só para estudar C++, e comecei a fazer a certificação, consegui completar o ciclo todo do MCSD na época em C++. E funcionou. E assim que eu consegui completar, comecei a mandar currículo e consegui um emprego para trabalhar com C++, que era o que eu queria. E depois veio a Microsoft, estragou tudo e lançou o C Sharp, e aí o C++ já não valia mais nada, e eu comecei a tirar todas as certificações de novo para o C Sharp, e assim vai até eles lançarem uma outra coisa de novo, e a gente vai tirando tudo de novo. É a vida do pessoal que trabalha com informática, né? Não tem jeito. Mas a questão é assim, a certificação, a forma com que eu enxergo é que você consegue mostrar para alguém que você conhece. Então você na sua empresa, às vezes, o seu diretor ou o dono da empresa, enfim, o seu chefe, não acredita em você, ou não acredita no seu potencial, não acredita que você consiga levar aquele projeto à frente, porque acha que você conhece aquela tecnologia velha, não conhece a tecnologia nova. E você passando numa certificação, você consegue mostrar para o seu chefe, olha, eu estou atualizado, olha, eu estudei, olha, eu sou capaz. A Microsoft está dizendo que eu conheço esse produto, portanto, me dá uma chance. E é uma forma de você conseguir desenvolver outros projetos, de você conseguir crescer na sua própria empresa. Por outro lado, se você está procurando um emprego numa outra área, ou enfim, como eu mais ou menos, que queria mudar de linguagem e tudo mais, ou não, ou quer realmente procurar um emprego melhor, acha que está subaproveitado na sua empresa, a certificação, no fundo, vai te acrescentar valor, vai te acrescentar mais pontinhos positivos. E isso faz toda a diferença. Tá bem? Então, indo para a certificação MCTS, existe MCTS de um monte de coisa, de um monte de tecnologia, inclusive de SQL Server, vocês viram com o Alexandre agora. E quando a gente fala de .NET 3.5, nós falamos aí mais ou menos nessas 6 primeiras aqui. Deixa eu achar a ferramenta que eu consigo circular. Não sei se todo mundo consegue ver esse desenho bonito que eu fiz. No fundo, essas são as certificações que eu vou focar nessa apresentação. São as principais certificações para quem está trabalhando com desenvolvimento baseado no Visual Studio 2008 em .NET 3.5. E embaixo eu coloquei apenas para mostrar outros exemplos de certificação. MCTS, nós temos Windows Mobile, SharePoint, BizTalk e temos SQL Server, temos vários outros tipos de MCTS. Então, no fundo, cada título que você está vendo aqui pode ser composto por um exame, pode ser composto por 2 ou por 3, mas a questão é que esse título mostra que você conhece muito bem Windows Forms. Esse quer dizer que você conhece muito bem a .NET e assim por diante. Tá bem? Ótimo. Novamente, o Technical Specialist é o primeiro nível, portanto ele é voltado mais para o desenvolvedor, mas não significa que uma pessoa sênior não vai tirar. Tudo começa por aqui, né? Se você está em busca do seu MCPD, você primeiro vai tirar o MCTS, vai tirar um desses, ou vai tirar vários, você escolhe. Mais para frente nós vamos ver os exames e as combinações que são possíveis de serem feitas.
Mas se você vai tirar o MCPD, se o seu objetivo é esse, você vai passar por algum desses aqui no caminho. Tá bom? Depois, o Professional Developer, ele tem, no caso do Visual Studio 2008 e do .NET 3.5, ele tem esses três categorias, esses três níveis, né, dentro do MCPD. Então, você pode dizer, eu sou um Professional Developer e eu sou especialista em desenvolvimento de aplicações para o Windows. O que significa isso? Que eu conheço muito bem de Windows Forms e não só, eu não só conheço muito bem o desenvolvimento de aplicações com Windows Forms, ou seja, eu sou um MCTS de Windows Forms. Não sei se vocês repararam aqui, o Windows Developer, entre outras coisas, ele também é um MCTS de Windows Forms, portanto ele passou por aquele caminho ali. Ou seja, ele já mostrou que ele conhece a tecnologia. E falta o quê? Falta ele mostrar que ele conhece boas práticas, que ele sabe tomar as melhores decisões, ele sabe como fazer, como escolher tecnologias para a distribuição da aplicação, ele sabe como montar mais ou menos a infraestrutura. Ele é uma pessoa um pouquinho, ele tem as capacidades técnicas, mas não só. Ele é mesmo um analista, ele é mesmo um arquiteto, está mesmo num nível superior. O mesmo acontece para os de baixo, portanto. Eu comecei pelo ASP.NET, tirei MCTS de ASP.NET e demonstrei que eu conheço muito bem a tecnologia ASP.NET, consigo desenvolver páginas e sites e aplicações web baseadas em ASP.NET. E depois eu vou fazer mais alguma coisa, eu já vou chegar nesse alguma coisa, para dizer que eu não só sou um bom técnico, mas eu também sou um bom arquiteto. E depois tem o nível mais alto possível quando a gente fala de desenvolvimento de certificações para .NET 3.5 e Visual Studio 2008, que é o Enterprise Developer. O Enterprise Developer, ele sabe desenvolver aplicações para Windows, ele é muito bom tecnicamente, mas ele também é muito bom na parte de arquitetura, ele também é muito bom na parte de web, mas ele também é muito bom de ADO e também é muito bom de WCF. Ele conhece essas 4 tecnologias, ou seja, ele é MCTS em 4 tecnologias, o que significa que ele teve que fazer alguns exames para cá, alguns exames para esse aqui, outros para esse, outros para esse, e depois teve que fazer mais alguma coisa. Eu já vou falar exatamente quais são os exames e quantos exames são, mas, no fundo, o que quer dizer aqui, ele sabe desenvolver aplicações Windows, sabe desenvolver aplicações web e sabe desenvolver essencialmente aplicações distribuídas. E é por isso que está lá o WCF e o ADO também. E, na verdade, esse é o nível mais alto possível hoje em dia, esquecendo aquela parte do Architect e do Master, que são aquelas certificações já muito mais altas e também com um custo muito mais alto. O Enterprise Developer é o nível que, se você quer ser um profissional sênior, é onde você deve caminhar devagar. Você um dia tira o Windows Developer, outro dia tira o Web Developer e assim vai. Você pode levar, de repente, 1 ano, 2 para conseguir atingir, mas vale a pena mesmo, porque você demonstra que sabe usar as tecnologias todas em conjunto para o mundo. Continuando, então. Eu fiz esse quadro mais ou menos para mostrar, no fundo, o que está nesse quadro é tudo aquilo que a gente acabou de ver, como é que estão distribuídas as certificações. Portanto, nós temos essas 3 categorias aqui, sendo esse o nível mais alto, né? E depois nós temos espalhadas aqui várias outras tecnologias que são certificações bem técnicas. Algumas delas não entram para cá, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho, mais para frente nos slides, que eu preciso fazer um conjunto de exames para conseguir isso aqui, o Windows Developer. Mas não significa que eu tenho que fazer, por exemplo, o exame de Workflow Foundation. Eu faço o exame de Workflow Foundation para dizer, olha, eu sei montar workflows. Mas isso não vai me dar direito ou dizer que eu sei que eu sou um Windows Developer e tudo mais. Mas nós vamos chegar lá, tá bem? Depois, então, algumas regrinhas básicas para a gente entender essas siglas, entender esses números e essas brincadeiras que a gente vai fazer daqui a pouquinho de combinações, né? O Alexandre agora há pouquinho falou assim, olha, você faz uma prova de SQL Server e você vai ser um MCTS de SQL Server. E é assim que funciona lá no mundo SQL Server. Faz um exame, ganhou o MCTS. Quando a gente fala de .NET 3.5 e Visual Studio 2008, não é bem assim. Para você ser MCTS,
você precisa fazer 2 exames. Ok? Sempre existe um exame de base, um exame obrigatório, já vou falar qual é, e depois um outro exame específico. Como assim? O exame específico que você vai fazer é o exame da tecnologia que você quer mostrar que você conhece, enfim, da tecnologia que você quer testar. Eu conheço muito bem a ASP.NET, então vou fazer o exame de ASP.NET. Ótimo. Passando o exame de ASP.NET não significa que você é MCTS. Ainda vai faltar esse outro exame base. Portanto, todo MCTS você precisa ter 2 exames. Ok? Depois, o segundo nível. Você precisa ter primeiro o MCTS, portanto você já passou por ali, e depois vai fazer mais um exame que é da linha Pro. Portanto, nós temos o exame MCTS e temos o Pro, que é um exame que vai testar no fundo, no fundo são exames, na minha opinião, até mais gostosos de fazer, mais fáceis, porque os outros são realmente muito técnicos, você tem muito código para fazer, e tem aquelas perguntas em que as 4 alternativas são muito parecidas, muda ali uma vírgula, um ponto e vírgula, um parênteses. Eu acho que são mais difíceis. Essas provas do tipo Pro, no fundo, são cenários. Eles vão te dando cenários. Você é um programador, você é um analista, e você tem que fazer isso. A necessidade do cliente é essa, e você tem essas opções. O que você acha que você deve fazer? E você consegue analisar o cenário e consegue, bom, a melhor situação para esse cenário é a gente desenvolver uma aplicação web, assim, ou então não, é uma aplicação Windows. E, no fundo, é uma prova muito mais de conceitos e de boas práticas também. Mais que isso, é de bom senso. Em outras palavras, quero tirar o MCTS. Vou fazer quantos exames? 2. Vou tirar o MCPD. Vou fazer 3. Mais ou menos, né? Se vocês se lembrarem dos slides mais para trás, tinha lá o Enterprise, o MCPD Enterprise. E lá tinha uma série de tecnologias, falava em ADO, falava em WCF, falava em um monte de coisa. Esses 3 exames, na verdade, não valem para aquele Enterprise. Enterprise são mais exames do que aquilo, é quase o dobro. Aliás, é o dobro. E é por isso que tem aquele asterisco ali. Tá bem? Nós vamos chegar já nos números dos exames, você vai ficar mais claro. Alguma dúvida até agora? Não. Estou vendo aqui Alexandre Lopes. O Alexandre Lopes está fazendo uma pergunta? Caio, como está o mercado para o profissional de TI? O mercado aqui em Portugal? Eu vou falar do mercado em Lisboa, não sei exatamente do mercado em Portugal, mas em Lisboa está muito bom. Eu acho, eu já saí de São Paulo há algum tempo, eu saí de São Paulo em 2005, mas eu acho que está tão bom quanto São Paulo. Daquilo que eu tenho acompanhado de amigos meus que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu acho que seja parecido, não sei, você pode me dizer. Está muito bom, assim, você só fica desempregado se você quiser, você tem que pedir e falar, por favor, eu não quero mais trabalhar porque tem muito mais vaga do que profissionais qualificados. Eles estão sempre as empresas estão sempre nas universidades chamando os recém-formados. É muito fácil conseguir um estágio mesmo, muito fácil. Você precisa terminar a faculdade. Conseguiu terminar a faculdade, é muito fácil conseguir um estágio, começar como trainee e tudo mais. O Alexandre está dizendo que foi um outro cara que perguntou. Parecia o Alexandre Lopes. Ok. A Sara Silva está dizendo que no Porto não é como Lisboa, em termos de oportunidades e valores monetários. Eu acredito que sim. Eu tenho amigos que trabalham comigo aqui em Lisboa, mas que são do Porto, que mudaram para cá. E é mais ou menos como acontecia no Brasil. Eu morava em Santos e a mesma coisa. Em Santos não tinha muitas oportunidades. As que tinham também, o salário não era grande coisa. O pessoal vai sempre para as grandes cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui também não é muito diferente. Tenho aqui o Henry, com a Framework 4 quase sair, se vale a pena fazer as certificações 3.5. Eu acho que vale a pena sim, mas tudo depende do tempo que você acha que vai levar para fazer. Se você acha que vai levar até o final de 2010 para fazer, eu acho que vale a pena ainda. Porque as certificações do Visual Studio 2010 e do .NET 4.0 devem começar a sair lá para março, a versão beta, depois a versão final deve sair lá para agosto. Vão ser certificações relativamente novas, você vai ter tempo de depois fazer as provas de upgrade e é muito mais fácil. Se você conseguir se certificar no .NET 3.5 para ir para o 4 depois, você não precisa fazer todos os exames. Você pode fazer 2 exames, às vezes 3 no máximo, e faz o upgrade, por isso eu acho que vale a pena. Se você me disser, não, eu vou demorar até 2011 para fazer
todos os exames que eu quero do 3.5. Aí talvez já não vale a pena. Talvez você possa tirar um ou outro MCTS agora de .NET 3.5 e depois esperar sair o 4 e tirar do 4. Tudo, no fundo, depende do tempo. É como o SQL Server 2005 agora. O SQL Server 2005, na minha opinião, é uma certificação que ainda vale a pena tirar, porque tem muita empresa a utilizar o SQL Server 2005 ainda. Tem muita gente utilizando 2000. Por isso, quando a gente fala em 2008, tudo bem, é muito legal trabalhar com 2008, mas se nós formos ver a maioria das empresas, para trabalhar com 2005, os sortudos, né? E tem muita gente que ainda trabalha com 2000, por isso ainda vale a pena. Lá para final de 2010, aí já começa a se aproximar o SQL Server, a próxima versão do SQL Server, quanto mais começa a se aproximar, menos vale a pena. Tenho aqui MCPD Enterprise. Luiz, PH, já vamos chegar no material, tem uma parte só sobre preparações. Já falamos sobre isso, tá bem? Mas guarda a pergunta aqui. Portanto, recapitulando aqui. MCTS preciso de 2 exames, MCPD preciso de pelo menos 3 exames. Não significa que são 5 exames, ok? São 2 exames do MCTS mais um do MCPD, ok? O MCPD, no fundo, é um MCTS. Todo MCPD é um MCTS, ok? Então, com 3 exames, você conseguiu esse e depois conseguiu esse aqui. Então, depois, cada exame que você faz te dá pontos, te dá, eu chamei de créditos. Você vai juntando esses pontos e vai conseguindo atingir os níveis. Então, você pode fazer uma prova hoje de .NET e essa prova também te dá direito, te dá créditos, te dá pontos a tirar uma certificação, por exemplo, de SQL Server, ou uma certificação ou um outro MCTS qualquer. Nós vamos chegar no número dos exames já, e vocês vão perceber como é que a gente pode juntar as coisas. Mas no fundo é assim, você faz um exame, e esse exame de repente ainda não te deu nenhum título. Quando você faz um segundo exame, os pontos desses 2 exames te dão o título que você quer, e assim por diante. Depois, os exames da Microsoft começam sempre com 70 alguma coisa, 70.536, 70.562 e assim por diante. Esses são os exames normais que a gente costuma fazer. Depois, tem os exames betas que começam com 71. A Microsoft, de vez em quando, eles não fazem isso com todos os exames, mas fazem com os mais importantes. Eles, antes de lançarem o exame no mercado, lançam uma versão beta, às vezes pública, às vezes eles divulgam num blog que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E você pode fazer o exame e você pode testar se você conhece mesmo aquilo. Se você passar, você fica certificado mesmo, como se tivesse feito a prova normal, a prova oficial, e você ao mesmo tempo ajuda a Microsoft a melhorar a qualidade das questões. Se todo mundo errar uma mesma questão, eles vão perceber que aquela questão ou está mal escrita, ou está mal formulada, ou é uma questão mesmo ruim que eles vão tirar. No fundo, eles utilizam essas provas betas para conseguir melhorar a qualidade dos exames. Portanto, sempre que vocês virem uma prova com 71, já sabem que é um exame beta. Depois, agora sim, chegamos então nos números dos exames. Eu tenho aqui a prova 70.536, que é uma prova de Application Development Foundation. E depois eu tenho uma série de outras provas que já vou falar. Essa prova 70.536 é a prova-chave que todo mundo que quiser ter alguma certificação, ou melhor, todo mundo que queira ter algum título da Microsoft de certificação para o Visual Studio 2008, vai ter que passar por essa prova 70.536, ok? Essa prova é chave. Você não precisa fazer essa prova logo de cara, não precisa ser a primeira prova que você faz, mas eventualmente você vai precisar fazer essa prova, tá bem? Fazer esse exame. O que nós temos nessa prova aqui? No fundo, é .NET Framework, é a biblioteca, é a Class Library, são recursos mesmo do .NET. Você vai ter perguntas simples até mesmo sobre a linguagem, algumas perguntas. Você vai ter perguntas sobre como você pode fazer a distribuição de uma aplicação, instalar um assembly no Global Assembly Cache, configurar
Code Access Security, enfim, são perguntas. Como é que eu posso copiar um array de um lado para o outro? Como é que eu posso criar uma thread? Perguntas sobre .NET Framework mesmo, puro. Ok? Não envolve Windows, não envolve web, é mesmo só sobre o .NET mesmo. É a base, é a prova base que eu falei há pouquinho. Tá bem? Depois, 70505 é a prova de Windows Forms. É o exame que você vai fazer para mostrar seus conhecimentos de Windows Forms. Portanto, aqui no fundo que você vai ver muito data binding, vai ver, tem alguém aqui que passou nessa prova hoje e que poderia contar mais aqui, mas já faz algum tempo que eu fiz esse exame. Mas no fundo, o exame de Windows Forms cai tudo aquilo que você utiliza no dia a dia no desenvolvimento de aplicações com Windows Forms. Em seguida, ASP.NET 70562 é a mesma coisa. ADO.NET 561, esses são os códigos dos exames que você vai fazer. Vou fazer uma linha aqui embaixo. Por quê? Dessa linha para baixo, são os exames que você vai fazer e que não estão, com exceção desse último aqui, desse 503, são exames que você vai fazer para mostrar que você conhece tecnologia, mas que não estão te ajudando a conseguir um título maior, como por exemplo o MCPD. Ok? Essa prova base, junto com essa prova 70505, vai te dar um título. Então, por exemplo, fiz a 70536 junto com a 70505. Isso me dá um título. Fiz a 70536 com a 70562. Consegui um outro título. E assim por diante. Eu tenho um slide aqui na frente que mostra melhor. Para o Professional Developer, eu tenho 3 exames. Um só para Windows, outro só para ASP.NET e outro lá só para Enterprise, como vocês viram da outra vez. Ok? No total, são 10 exames. Ou seja, 7 exames técnicos, bem técnicos, e 3 profissionais. Eu preciso fazer os 10? Não preciso fazer os 10. Posso começar por fazer 3. Posso começar por fazer um só. Posso começar por fazer 2. Você escolhe. Você pode escolher a ordem que você quiser fazer. Você pode começar por fazer um exame pro, se você achar que é mais fácil, se você se sentir mais confortável. A questão é, só quando você completar algum ciclo é que você vai ter, de fato, o título, ou o MCTS ou o MCPD. Até lá você ainda não tem nenhum desses títulos. Você tem só essa prova no seu currículo que você conseguiu passar e já é muito bom, né? Mas você ainda não alcançou realmente a certificação. Portanto, aqui no próximo slide. Isso eu já tinha esquecido desse. Com relação às linguagens, nenhuma dessas provas falava de linguagem, falava mesmo só sobre as tecnologias. Então, assim que você começa a fazer a prova, logo no início, antes de aparecer a primeira questão, você tem uma pergunta para responder, onde você escolhe qual linguagem você quer fazer. Se é C#, se é VBNet ou se é C++. Ok? Então você pode fazer uma prova em C#, se quiser fazer um outro exame em VBNet pode fazer, depende só de você. O C++ não está disponível em todos, porque, né, nem todos os exames eu consigo usar C++, mas, por exemplo, se vocês forem fazer a prova 70536, que é a prova base, lá eu posso fazer em C++, do começo ao fim, não há problema nenhum. Ou então posso escolher C# ou VBNet. Ou seja, não existem provas separadas por linguagem, a linguagem é escolhida no início. Depois, agora sim, começam as combinações. O exame 70536 é aquele exame obrigatório, é o exame sobre o .NET Framework mesmo, sobre as Class Libraries, é para você mostrar, eu conheço mesmo as bibliotecas do Framework, eu conheço essa base que eu estou utilizando. Então, cedo ou tarde você vai acabar por fazer essa prova. Então, já falei isso algumas vezes. Quem é MCTS ou quem é MCPD, acabou por fazer essa prova, mesmo que tenha sido por último, tá bem? Ou então, existem provas de upgrade, vocês viram alguns exemplos do Alexandre. Essas provas de upgrade, no fundo, o que elas têm é uma mistura de vários exames. Até tem muito mais questões do que uma prova normal, e você acaba por, em um exame só, fazer 2, às vezes 3 exames no mesmo, tá bem? Então, ou a pessoa que é MCTS ou MCPD, ela fez esse exame, ou então ela fez algum exame de upgrade que
No final das contas, tinha uma série de questões desse 70536. Estava no meio de um outro exame de upgrade. Ok? Então, já sabem, esse exame vamos ter que fazer esse detalhe. E depois são as combinações. Como é que eu defino para que lado que eu vou? Primeiro você tem que decidir que tecnologia, o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, onde é que você é melhor. Você é melhor em Windows Form, você é melhor em ASP.NET, você é melhor em ADO, né? Qual é a sua área onde você se sente mais confortável? Se você trabalha bastante com Windows Forms e tem mais experiência nessa área, então você vai fazer a 70536, que é a prova base, e depois vai fazer a prova específica, que é a tecnologia que você conhece. Essas duas provas juntas vão te dar o título MCTS. Ok? Passei nesses dois exames, ganhei o MCTS. Posso fazer a prova de Windows Forms primeiro? Posso fazer. Faço a outra depois. Mas só a partir do momento em que eu passar nas duas, é que eu ganhei o título. A mesma coisa acontece para a web. Existe a prova 70562, é a prova de ASP.NET. Junto com a prova 70536, eu ganho o título MCTS de ASP.NET 3.5. Ok? E depois, posso fazer N combinações. Vocês viram que existem exames de ADO.NET, existem exames de WPF, de WCF e por aí vai. Eu só preciso combinar. Se eu acho que estou confortável com ADO.NET e quero fazer o exame de ADO, vou lá, faço a prova, faço o exame 70561 e, eventualmente, faço a 536. O dia que eu conseguir ter passado nessas duas, eu ganhei o MCTS em ADO.NET. E assim, sucessivamente. Tá bem? Eu poderia trabalhar e fazer essas aqui de uma vez. Fiz essas três. Fiz a 502, fiz a 503 e fiz a 504. Ganhei algum título? Ainda não ganhei. Mas assim que eu fizer a 70536, eu vou ganhar 3 títulos de uma vez. Eu vou ganhar o MCTS em WPF, em WCF e em WF ao mesmo tempo. Percebem? Portanto, essa prova é mesmo chave. O importante aqui é que você faz, claro, né? É óbvio, faz essa prova, esse exame uma vez só. Então, a partir do momento que você fez esse exame e fez um outro qualquer, conseguiu um MCTS, por exemplo, em ADO.NET. Você só precisa fazer mais um exame para conseguir o MCTS em uma outra tecnologia. Ok? A 536 já foi. Você vai fazendo mais um exame, e aí, praticamente, um exame que você faça já vai te dando mais títulos e por aí vai. Portanto, respondendo aqui, o Saulo, para ser um MCPD você precisa de 3 MCTS? Não. Esse aqui é o meu próximo slide. Para eu ser um MCPD de Windows Developer 3.5, eu preciso de um MCTS, e depois preciso desse exame profissional, que é o 563. Ok? Portanto, eu precisei fazer a 536, que essa aqui não me larga, é a prova mesmo base. Precisei fazer a prova específica e foram essas duas provas, esse conjunto, graças a esse conjunto que eu consegui o título de Windows Phone, de MCTS, e a partir do momento que eu sou MCTS, eu só preciso fazer mais uma prova para conseguir o MCPD, para conseguir o nível mais alto em desenvolvimento Windows Form nesse caso. Ok? Portanto, com 3 exames, apenas com 3 exames, você consegue chegar no MCPD. Ok? Com 2 exames nesse caso, conseguir aqui o MCTS e com mais um exame, com o terceiro exame, conseguir o MCPD. Com o Framework 4, a prova 70536 deve mudar? É assim, na minha opinião, eles deveriam criar um exame específico, um exame equivalente a esse para o .NET 4 com os novos recursos, com o Dynamic e tudo mais, aquilo que vem no 4.0.
Não foi isso que eles fizeram até agora. Eles já têm alguns exames planeados. Eu vou mostrar já quais são. Já tem números, já tem o guia de estudo e tudo mais. Por isso, não sabemos ainda se eles vão lançar mais alguma coisa. Mas, por enquanto, ainda não tem nada equivalente a 70536. Mas faz todo o sentido mudar, até porque a 70536 ela foi lançada no Framework 2. Depois veio o Framework 3, veio o Framework 3.5 e eles continuaram a manter a prova 70536 e essa prova, na verdade, não reflete muita coisa, não reflete nada sobre o 3.5. Não, por exemplo, deveria ter link nessa prova, nesse exame. Esse exame não cai nada de link. No fundo, cai tudo aquilo que é base do framework mesmo. Não das bibliotecas que estão em volta ali, né? O 3.5, apesar de ter uma série de recursos novos, não mudou o coração continua sendo do framework 2.0. Então é mais ou menos nisso que eles se baseiam. A prova é do próprio framework mesmo e não mesmo daquelas bibliotecas que foram adicionadas em cima do .NET 2.0, que é no caso o 3 e o 3.5. O 4, como mudou mesmo radicalmente o motor, eles deveriam fazer um exame novo. Vamos esperar. O Fernando. Podemos dizer que o 70536, por ser a base, é o mais complexo? Fernando, isso depende. Na minha opinião, não. Eu achei esse exame muito, muito fácil. Mas não é a opinião de muitas pessoas, alunos meus e amigos que fizeram, que acharam bastante difícil. Por quê? Tem muita coisa nesse exame que você acaba por não utilizar no seu dia a dia. Por exemplo, numa empresa, se você trabalha numa grande empresa, normalmente você tem uma equipe que faz o gerenciamento da infraestrutura e você tem um processo qualquer para fazer distribuição da sua aplicação, você tem que criar um setup qualquer, alguma outra área tem que instalar, ou isso vai através de um outro processo qualquer, enfim. Você não tem contato direto com a máquina. Então as pessoas fazem o quê? Não utilizam, por exemplo, o Global Assembly Cache. Ou então, o que eu já vi em várias empresas, aliás, na empresa que eu trabalho hoje em dia é assim, eles proíbem o click once. Não é permitido utilizar o click once. Por quê? Por que não? Olha, porque alguém lá não gostou e não permitem. E você acaba por não utilizar aqueles recursos. Você utiliza quando você estuda. Como essa prova, como esse exame 70536, tem tudo aquilo que é de base do framework, ou você estuda mesmo e pega o plano de... No fundo, eu vou mostrar mais para frente, você tem um plano de estudo para cada exame. A Microsoft dá o Learning Guide e fala, olha, é isso que eu vou perguntar para você no exame. Eu vou perguntar sobre esse tópico, sobre esse. E você tem que estudar aqueles assuntos. Se você trabalha muito tempo com o .NET Framework, pode trabalhar 2 ou 3 anos com o .NET e for fazer o exame, você vai encontrar perguntas ali que não é do seu dia a dia. E é isso que o pessoal acha mais difícil. Eu, como dou aula, e nos cursos oficiais, você acaba por ensinar de uma ponta a outra, porque o curso prepara para o exame, eu já estava mais à vontade, por isso que eu achei essa prova mais fácil. Por isso, eu não sou a pessoa certa para responder. Eu achei fácil, a maioria das pessoas que eu converso achou bastante difícil. O Thiago está dizendo que a 536 é pré-requisito, não é possível fazer outro exame. Não sei se entendi, Thiago, a sua pergunta, mas é assim. Não existe nenhum exame que substitua a 536. Se você quer ter algum título em .NET 3.5, você tem que fazer a 536 junto com outras. Né? As outras você consegue escolher de acordo com a tecnologia que você quer. Pode ser WPF, pode ser Windows Forms, pode ser ASP.NET, mas qualquer uma dessas provas de tecnologia .NET vão ter que se juntar com a 536 para você conseguir esse título. Não há nada que você possa fazer para pular essa prova. Essa prova é mesmo obrigatória para conseguir qualquer título. Tá bem? Qualquer título dentro do .NET 3.5 do Visual Studio 2008. Né? Você pode, por exemplo, fazer uma prova de stock, por exemplo, e pronto, é uma prova específica de um produto e você vai ser certificado naquele produto. Você pode fazer uma prova de SQL Server e continuar certificado no SQL Server. A 70536 é requisito para qualquer certificação dentro aqui do Visual Studio. A prova 70530, como é a prova 70563 Pro?
ela é de alternativas como as outras? Está perguntando o Edson aqui. Ela é igualzinha às outras. Tem alternativas normais, aquelas alternativas onde você tem as bolinhas para selecionar, tem checkbox, tem hard button, tem algumas coisas para você montar cenários. Imagina uma list box de um lado, em que você tem que mover alguns itens dessa list box para o lado direito, só aqueles itens importantes, e colocar esses itens numa ordem que faça sentido para você. Mas as provas são, em termos de como é aplicado o exame, não tem laboratório, não abre um Visual Studio para você programar. É mesmo, a prova Pro é exatamente igual às outras provas MCTS em termos de como você faz o exame, de como o exame é aplicado. As questões aqui são totalmente diferentes, não são questões assim tão técnicas, são questões mais as perguntas são sempre cenários diferentes, em que você tem um ambiente qualquer e você tem restrições. E você tem que ver o que é melhor para você colocar naquele ambiente, dado aquelas restrições, ou então dado aquilo que o cliente gostaria de ter, e é mais ou menos assim. É uma prova, assim, sinceramente, para fazer essas provas profissionais, eu sempre me dei muito bem, porque quando você lê a questão, você lê o cenário, você consegue se imaginar lá dentro. Eu acho realmente muito, muito fácil de responder. A Sara está dizendo aqui que não existe o manual para o 70563 e que o 70548 pode ajudar. Não consegui ler o resto da pergunta, mas pode não ser suficiente. É assim, muito provavelmente, porque a 70563, na verdade, ela é uma prova que vai ter tudo aquilo que a 70548 tem, que é do 2.0, mais recursos novos do .NET 3.5. Portanto, sim, sempre vai faltar alguma coisa, que não significa que você não consiga passar, baseado na sua experiência. Se você consegue trabalhar, se você já trabalha com Windows Forms no 2.0, trabalha com Windows Forms no 3.5, você pode conseguir passar, não porque você leu no livro, ou porque aprendeu, mas porque você tem vivência daquilo. Estou aqui o Thiago. É assim, Thiago, é mais ou menos aquela pergunta. O Thiago está perguntando se vale a pena ir para o 3.5 direto, ou então fazer a primeira prova do 2 e continuar por aí. É mais ou menos aquilo que eu respondi para o Henri agora há pouco. Depende do tempo. Se você acha que consegue tirar a certificação do 2.0 rapidamente, é interessante, porque é mais uma certificação no currículo. É legal. Quem olha para o seu currículo vai ver que você é uma pessoa que tirou a certificação, atualizou e tudo mais. É legal. Mas se você acha que você vai demorar muito tempo para estudar, sinceramente não vale a pena, porque as provas do 4.0 saem no ano que vem. Se você correr agora, estudar bastante, tirar as provas do 3.5, conseguir mais ou menos até o final do ano que vem, tirar todos os 3.5, aí acho que você já está quase lá, consegue com alguma facilidade fazer o upgrade para o 4.0, e aí já não valeu a pena tirar a do 2. Tudo depende mesmo do tempo que você tem para estudar e de quanto tempo você acha que consegue fazer cada uma dessas provas. O Felipe Oriane está perguntando se o conteúdo da série Training Kit, junto com prática, prepara para as provas, e se existe Training Kit para os exames de MCPD. Perdão. Assim, o Training Kit é bastante completo, não é suficiente. A Microsoft, quando faz um exame, ela sempre diz assim: o exame, para você passar no exame, nós precisamos que você estude esses tópicos todos, mais a sua experiência naquele produto, naquela tecnologia. Portanto, sempre vão ter perguntas na prova que você, se você só abriu o livro, estudou do começo ao fim, decorou tudo, fez os exercícios, vão existir perguntas que você não vai saber, porque são perguntas do dia a dia. Não significa que você não consiga passar no exame, porque a pontuação mínima que você precisa ter no exame varia entre 700 a 800, enfim. Cada exame tem um critério, mas a questão é que você, lendo o Training Kit, lendo o Training Kit, fazendo os exercícios, fazendo o simulado que vem junto com o Training Kit vem com um CD, e nesse CD vem um exame simulado para você praticar em casa. Fazendo tudo isso, você muito provavelmente consegue passar.
não vai passar com a pontuação máxima, mas consegue atingir a pontuação satisfatória e consegue passar no exame, o que não é mal. Ok? Mas sim, o ideal é você estudar, mas trabalhar com aquela tecnologia ao mesmo tempo, ou então, se não trabalha no dia a dia, tenho amigos que ainda hoje trabalham com VB6, mas que estão tentando se atualizar com .NET. Então, fazem o quê? Fazem projetos em casa. Vão fazer um site qualquer, vão fazer uma aplicação de controle de estoque, vão fazer uma aplicação de recursos humanos, inventam projetos para conseguir praticar, para conseguir usar a tecnologia. O Thiago Rodrigues diz que vai correr, vai fazer de 2, 3 e 4. É isso aí, Thiago, manda bala. A Sara está lembrando que existem descontos até o dia 31 de dezembro de 15%. Darcy, você quer falar alguma coisa, Darcy? Não? Vou continuar então. Ok. Passei aqui o MCPD de ASP.NET Developer 3.5. A ideia é sempre a mesma, né? O MCPD de Windows, vou voltar um slide aqui. O MCPD de Windows era a prova profissional de Windows junto com o MCTS de Windows. Portanto, 3 exames e eu já consegui tirar o meu MCPD de Windows Developer. O MCPD de ASP.NET, muito parecido. Eu tenho uma prova profissional de ASP.NET, 564. Depois, tenho que ter o MCTS de ASP.NET. E lá está a 70536 de novo, ela está sempre comigo, certo? E a prova de ASP.NET é a prova específica, técnica, mesmo da tecnologia ASP.NET. Isso vai ficando interessante, conforme você vai tirando as certificações, você percebe que outros exames que você fez no passado já te ajudam. A partir do momento que você fizer a 70536, você já tem meio caminho andado para qualquer coisa, para qualquer lado. Percebem? Fiz a prova base. A partir daí, eu estou a 2 exames do MCPD de ASP.NET, mas eu também estou a 2 exames do MCPD de Windows Forms. Eu posso escolher para onde eu quero ir com alguma facilidade, né? E depois, perdão, depois, MCPD Enterprise. Esse é um pouquinho mais complicado, ele exige um pouquinho mais de exames. Lá está o exame profissional. Já é diferente, portanto, é o 565. E eu tenho também todos os outros MCTS. Portanto, se eu fiz a 70536 para conseguir algum outro MCTS lá atrás, ela já está aqui, já é menos uma que eu tenho que fazer. Se eu tirei o MCTS de fato, então uma dessas provas aqui de baixo eu já fiz. Porque eu já sou MCTS em alguma coisa, portanto, uma delas aqui eu já fiz. Então vamos supor que eu fiz essas duas primeiras, né? Eu fiz a prova 536 e fiz a prova 505. Né? Fiz há algum tempinho. Eu já sou MCTS de Windows Forms. O que eu preciso fazer agora para conseguir o MCPD Developer? Preciso fazer mais 4 exames. Certo? Simples assim. A partir do momento que eu fizer o exame 562, eu passei a ser MCTS em ASP.NET e já ganhei mais um pouquinho dos pontos para conseguir o Enterprise Developer. Assim que eu consegui passar na 561, eu já ganhei mais um título. Agora eu já era MCTS de Windows Forms, era MCTS de ASP.NET e agora também sou MCTS de ADL.NET. E vou ganhando os títulos. Terminei o ciclo, consegui fazer esses 6 exames e com 6 exames eu fechei o ciclo aqui do MCPD Developer. Portanto, estamos falando de, para alcançar o maior nível possível de certificações de .NET 3.5 hoje, são 6 exames. São só 6 exames. Não é assim muito difícil. Ok? E tem um detalhe muito importante, né? Imagina que você começou você quando monta uma estratégia para tirar a sua certificação, você escolhe um caminho. O meu caminho é, eu sou um cara muito bom de Windows Forms, então o meu caminho é MCPD de Windows Forms. Ou então eu prefiro ASP.NET. Se você está a mirar aqui para o Enterprise Developer,
Para você tirar os outros é mesmo muito, muito simples, né? Por quê? Veja bem, aqui nos requisitos para o MCPD Enterprise Developer, você já tirou a prova base? Excelente, já é menos uma que você tem que fazer. Mas você já tirou a prova específica para o 505, para o Windows Forms, já tirou a prova específica para o ASP.NET, já tirou de ADO, já tirou um monte. Isso significa que você, para tirar o MCPD do Windows e o MCPD do ASP.NET, só vai ficar faltando aquelas provas Pro. É só, fazendo as provas Pro, você já conseguiu. Portanto, você vai estar a um exame de conseguir os outros MCPDs que existem. Tá bem? Deixa eu ver aqui mais questões. Qual a vantagem de ser um Pro Enterprise? É assim, tem duas respostas para essa pergunta, Thiago. A resposta correta é assim. O MCPD Enterprise é uma pessoa, é o nível mais alto, que quer dizer que você não só domina as diferentes plataformas, o Windows Forms e ASP.NET, conhece muito bem de ADO.NET, conhece WCF, então você consegue desenvolver aplicações em qualquer cenário. Se você precisar desenvolver uma aplicação para a intranet, você é a pessoa certa para fazer isso. Uma aplicação Smart Client, você também é uma pessoa certa para fazer isso. Uma aplicação, um conjunto de serviços para funcionar como middleware, para trabalhar com outras aplicações. Também consegue? Também consegue. Ou seja, é o profissional mais completo que existe. É o profissional que consegue desenvolver uma solução do começo ao fim e é bastante versátil. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta é assim. As empresas ficam um pouquinho confusas quanto a isso, porque as empresas não conhecem todas as siglas e não conhecem muito bem. Então, quando você diz, eu sou MCPD, se a pessoa conhece mais ou menos o que é MCPD, ela já não sabe exatamente muito bem a diferença do Enterprise. Não estou falando de programadores ou de pessoas técnicas, estou falando da moça da RH que vai te entrevistar, estou falando do coordenador técnico da empresa, do gestor de projeto. Essas pessoas têm uma ideia da certificação, não conhecem a fundo, mas sabem que existem o MCTS, que é o primeiro nível. Sabem que existe o MCPD, que é o segundo nível. Portanto, algumas empresas você vai ver que eles não vão dar tanta importância se você é Enterprise ou se você é Windows. Desde que você seja MCPD, você é MCPD. Agora, para quem entende, para quem conhece isso, faz toda a diferença. O MCPD Enterprise é mesmo aquele mais completo. Tá bem? Obrigado. Enviando o meu e-mail para a Sil Farney. Ok. Vamos continuar, tá quase acabando. Então, a parte importante agora, né? Quanto é que custa para essa brincadeira toda, essas certificações todas? Cada exame no Brasil custa $80, ou seja, mais ou menos ali na cotação de ontem, que foi quando eu escrevi aqui esses slides, R$ 141, portanto, cada exame. Vou voltar aqui em um slide. Nós tínhamos aqui um exame e aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, são 6 exames total. Portanto, para eu conseguir o MCPD Enterprise, estamos a falar de 6 vezes $80 ou 6 vezes 141. Ok? Esse é o preço que você vai. É o preço que custa para você conseguir fazer os exames. Não estou incluindo aqui preço de curso que você precisou fazer, ou de livro que você precisou comprar, ou de, enfim, qualquer material de apoio ou simulados. Estou falando o preço que você vai pagar para conseguir sentar lá durante 2 ou 3 horas e conseguir fazer o exame e passar ou não. Ok? Em Portugal, esse exame custa €140, o que é muito injusto. Muito injusto. Ou seja, R$ 362 mais ou menos. É uma pena. Porque é muito caro mesmo. Essa é a parte que eu tenho saudade do Brasil. Nos Estados Unidos, custa $125 também, é mais caro. O Brasil é um dos países que tem a menor taxa. Não é o menor, não é a menor taxa que existe dos países todos da América do Sul, mas é um dos mais baixos. Depois,
Sempre que você puder, antes de fazer um exame, fala com algum MCT que você conheça. Vocês agora já conhecem dois, o Alexandre e eu. Se você fez algum curso em algum centro de treinamento, de formação, você com certeza fez um curso com MCT. Se foi um curso oficial, era MCT. Esperamos nós, né? Deveria ser. E os MCTs podem te dar descontos, podem te dar vouchers. É uma campanha da Microsoft. No fundo, os MCTs podem dar para os alunos descontos para fazer um exame mais barato. Esses descontos variam de 5% a 20%. E depois tem outras campanhas em paralelo que às vezes acontecem da Microsoft. Nesse momento está acontecendo uma campanha agora, que é esse link aqui que vocês estão vendo, que é a campanha Take Control, que tem uma série lá de descontos. Varia de acordo com o exame, mas acho que vai até 25%, se eu não me engano. Depois, como é que eu faço para fazer o exame? É muito fácil. A Prometric é a empresa que a Microsoft escolheu para fazer a gestão dos exames e aplicar os exames. Então, a Prometric tem vários centros espalhados, tem parceria com várias escolas e várias empresas no mundo inteiro. Então, se eu estou em São Paulo, eu tenho uma série de centros para fazer. Mas se eu estou também em Goiás, eu também tenho uma série de opções para fazer. Estou em Lisboa, estou no Porto, em Portugal inteiro também tem uma série de centros para fazer exame. É claro, né? Em Lisboa tem muito mais, assim como em São Paulo tem muito mais, e no Rio tem muito mais. Tem muito mais opções. Às vezes você tem que andar um pouquinho, se você mora mais para o interior, fica um pouquinho longe. Mas no fundo, através do site da Prometric é onde você vai lá e marca o seu exame. Você entra lá, escolhe o lugar, ele te mostra, você escolhe o país, você escolhe a cidade e ele te mostra as opções. Quais são as empresas que você pode fazer ou quais são as escolas. No fundo, são centros autorizados Prometric. E você escolhe onde você quer fazer, escolhe o dia, escolhe a hora e escolhe o exame que você quer fazer. Pode pagar com cartão de crédito. Existem outras formas de você pagar, mas aí só por telefone, se eu não me engano. Eu sempre pago com cartão mesmo. E tá marcado, tá marcado. É só você chegar no dia, levar o seu bilhete de identidade e fazer, sentar lá e fazer a prova. Tá bem? Não tem segredo. Você pode também marcar diretamente com a escola. Se você conhece alguma escola por perto, algum centro de treinamento oficial da Microsoft, também consegue. Eles fazem a marcação por você, né? Mas normalmente eles cobram uma taxa ou às vezes não sabem fazer muito bem. Se você puder fazer você mesmo, é sempre melhor. Entra no site, se cadastra nesse site e depois marca o exame quando você quiser. Tá bom? Edmilson, 70 536 562 e 564. Qual é a sua pergunta? Não? Vou continuar então. Agora a sua pergunta. Ok, finalmente, como é que a gente faz para se preparar para os exames? Tem várias formas de você se preparar, tá bem? Você pode fazer os cursos oficiais. Os cursos da Microsoft normalmente tem cursos específicos que preparam você para alguns exames. Às vezes você tem que fazer 2 cursos para se preparar para um exame. Às vezes você faz um curso só que prepara para 2 exames. Isso varia de acordo com o exame que você quiser fazer. Aqui, nesses 2 endereços, tem aqui a URL de como você pode encontrar os centros de formação oficial da Microsoft no Brasil e em Portugal. Tá bem? Esses são aqueles cursos mesmo, o que eles chamam de MOOC, que é o curso mesmo oficial da Microsoft, onde você vai lá 1 ou 2 semanas, faz um curso, mais 1 ou 2 semanas, normalmente são cursos intensivos. Depois, cursos online da Microsoft, é o Microsoft e-Learning, está lá o URL também. Muitos cursos oficiais também estão disponíveis numa outra forma, de uma outra maneira. No site da Microsoft e-Learning vocês também podem fazer o curso por lá. Também é pago, assim como o curso oficial também é pago. Mas por ser um curso online e é muito mais barato, a vantagem é que você pode fazer o curso quando você quiser. Né? Você pode sentar no computador agora e fazer. Depois pode dar uma volta, pode voltar depois e fazer quando você quiser. A desvantagem é que você tem que ser uma pessoa com muita disciplina para fazer um curso online desse, porque você tem que criar uma rotina e criar horários. Eu, pessoalmente, tenho que me organizar muito bem para conseguir fazer um curso desse, porque é difícil. Você
acaba por colocar outras coisas na frente e acaba por nunca sentar lá. E um curso presencial diferente porque você tem mesmo um horário certo para estar lá. Existe um programa da Microsoft que é o programa Ramp Up, que é um programa mais ou menos para quem está começando agora. É um programa mais para iniciantes, os cursos são básicos e são totalmente gratuitos, todos os cursos desse programa. Também é uma coisa interessante. Apesar de serem para iniciantes, eu já aprendi muita coisa lá, confesso, por isso eles têm alguns detalhes que eu não tinha visto em outros cursos, eu acho que sempre vale a pena fazer, e é de graça, por isso vale a pena mesmo. Depois, o Alexandre já tinha mencionado os Training Kits. A Microsoft normalmente lança um livro para cada exame, e esse livro tem o mesmo número do exame, o mesmo número e o mesmo nome. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, esse livro bonito aqui é o livro que prepara você para fazer o exame 70536. Se você ler esse livro do começo ao fim, você está muito preparado para fazer o exame. Vai saber responder as perguntas todas? Não vai saber. Vai saber responder a grande maioria, vai ser capaz de passar no exame. Isso sim. É um livro que é bastante completo, eu recomendo, eu li esse livro, foi esse livro que eu usei para me preparar quando eu fiz a 536. Eu pessoalmente gosto muito dos Training Kits, sempre que existe um Training Kit para uma prova, eu sempre compro. Às vezes não tem. Os exames novos, por exemplo, os exames de .NET 3.5 Pro, ainda não existem os Training Kits, provavelmente não vão existir. Como eles vão lançar os exames da versão 4 agora, pode ser que nem cheguem a lançar o livro. E aí é um pouquinho mais difícil de estudar. Eu já vou falar uma alternativa. Para quem está no Brasil, comprar o Training Kit, o melhor lugar, me corrija se eu estiver errado aqui, Alexandre, quando eu morava no Brasil, o melhor lugar era a Amazon, não existia imposto para comprar livro, portanto eu podia comprar, pagar um cartão de crédito e era uma maravilha. De vez em quando eu também comprava no Mercado Livre, encontrava umas ofertas boas, às vezes até livros usados, de outras pessoas que já fizeram o exame, que já não querem livro para nada, e pode ser um bom negócio para você. Para quem está em Portugal, tem o site da Microsoft Press, a Sara tinha indicado esse site agora há pouco, e tem também o site da Amazon na Inglaterra, também vale a pena comprar. Antigamente, quando existia uma diferença entre a Libra e o euro, eu mesmo estando em Portugal, comprava nos Estados Unidos e mandava entregar aqui, comprava na Amazon.com. Porque também não tinha lá impostos e a diferença do dólar acabava por valer a pena o frete, tudo. Hoje em dia já não vale mais. Tem valido mais a pena comprar mesmo direto na Amazon da Inglaterra. Vou continuar. Depois, existem softwares, existem programas, empresas que fazem os simulados para você praticar, para você com questões de exemplo, com muitas questões, 100 questões, 200 questões, onde você pode praticar. Essas duas empresas são as empresas que a Microsoft recomenda. Existem outras empresas? Existe uma empresa que eu gostava muito há alguns anos atrás, que chama-se Transcender. Não sei se eu consigo escrever aqui. Eu acho que é esse aqui o site deles. Não tenho certeza. Eu lembro que eu trabalhava numa escola e essa escola tinha uma parceria com esse Transcender, então nós tínhamos de graça os simulados todos e eu gostava bastante, eram simulados muito bons. E, finalmente, isso aqui é o que eu costumo fazer e o pessoal que perguntou de dicas para estudar e quando a gente não tem Training Kit, né? Que é você montar o seu próprio plano de estudos. Para cada exame, a Microsoft tem um plano, tem um Learning Guide, onde ela diz, olha, nesse exame vai cair isso, eu vou abordar os tópicos tal. E você, baseado nesse tópico, você consegue montar um plano de estudo. Dá trabalho, é verdade, não vou dizer que não dá trabalho. Mas você consegue, ou buscando artigos no MSDN, ou buscando artigos no Code Project, ou buscando, enfim, na internet você consegue ir buscando artigos e linkando uma coisa na outra. Você fala, esse artigo está relacionado com esse tópico. Esse outro está relacionado com esse outro tópico. E você, no fundo, está a montar um livro para você estudar. E depois você lê tudo aquilo naquela sequência. Isso já funcionou muito, muito bem comigo. Principalmente nas provas novas. Eu falei daquelas provas betas, né? A maioria das provas Pro, eu fiz na época que era beta. Então, quando é beta, não existe nada ainda. Não existe livro, não existe mais nada. Existe apenas esse plano o Learning Guide. Então, vale a pena. O link está aqui, do Learning Guide.
Eu acho que eu consigo compartilhar aqui a minha área de trabalho. Deixa eu ver se consigo. Vamos ver se funcionou. Não sei se conseguem ver. Mas aqui eu estou, por exemplo, no Learning Guide do exame 70565. Então aqui, ele diz para mim, olha, esses são todos os tópicos que nós vamos cobrar de você na prova. Portanto, 21% dessa sessão aqui, essa sessão aqui, tudo isso daqui representa 21% da prova. Não sei se dá para enxergar aqui o texto, vou aumentar. Portanto, ele está me dizendo todos os tópicos que serão cobrados de mim na prova. Depois tem essa outra seção, 25%. E por aí vai. E baseado nesses tópicos, eu consigo montar mais ou menos o meu plano de estudo. É assim que eu tenho feito. Eu, por exemplo, agora no próximo dia 21, vou fazer um exame beta, que é o exame de Windows Mobile 6.5. E não existe nada, não existe livro, não existe qualquer coisa para estudar. Existe o Learning Guide. E baseado nesse Learning Guide, eu tenho montado o meu plano de estudo. Depois, se alguém quiser, é só me mandar um e-mail. E estou a praticar. Algumas coisas não encontrei artigo, então vou ler na documentação do MSDN, crio um projeto de exemplo para praticar aquela biblioteca ou praticar aquela API. Enfim, é mais ou menos assim que eu tenho feito. Ok? Como é que eu faço aqui para voltar? Alexandre, está por aí, não? Ok, estou de volta. Maravilha. Depois, o que mais que a gente pode usar para se preparar? Webcasts. Webcasts são uma forma muito boa de você estudar. Tem muito webcast no site do MSDN, no MSDN Estados Unidos, MSDN Portugal, Brasil. Tem mesmo muita coisa para estudar, para você se preparar. É mesmo o melhor jeito porque nesses webcasts você vai começar a ouvir falar sobre uma tecnologia nova. Hoje em dia, você tem muito webcast sobre .NET 4.0, sobre Visual Studio 2010, sobre ASP.NET MVC. Hoje mesmo, hoje na hora do almoço, teve um webcast sobre ASP.NET MVC 2. Quer dizer, a prova do ASP.NET MVC, se é que vai existir uma prova de ASP.NET MVC, tomara que sim, vai sair no ano que vem, na metade do ano que vem. E eu hoje já estou assistindo um webcast de ASP.NET MVC, portanto, já estou estudando. Desde já consigo estudar, se eu quiser, tá bem? A mesma coisa nos eventos da Microsoft. A Microsoft tem 3 grandes eventos, que é o PDC, o TechEd e o Unix, e eles disponibilizam normalmente as apresentações no site, que você pode ver também. É como se fosse mais ou menos um webcast, né, um vídeo. E que também é muito útil porque nesses eventos eles estão sempre falando daquilo que vai ser o futuro mesmo, daquilo que vai sair no ano que vem, nos próximos 6 meses. Por isso, quem já viu alguma apresentação do PDC, do TechEd, vai ver muita coisa de Visual Studio 2010, vai ver muita coisa do .NET 4, vai ver coisas assim, Iron Python e ASP.NET 4.0, e são coisas que os exames ainda vão demorar um pouquinho para chegar. Portanto, é ideal. E eu aqui coloquei aqui embaixo, não sei se vocês viram. Se vocês puderem ir, eu recomendo. Vale muito a pena assistir as coisas. Apesar de você ter a possibilidade de assistir em casa e assistir os vídeos depois, a experiência é completamente diferente mesmo. Depois, para o .NET 4.0 já temos a finalizar.
Em termos de níveis, vai continuar a mesma coisa. Eles vão ter o MCTS, vão ter o MCPD para a certificação 4.0, isso mantém-se. Por enquanto, existem 6 exames do .NET 4.0 e dos outros de 2010, que foram os exames que eles divulgaram, né? São relacionados ao WPF, ao WCF, ao ADO e ao ASP.NET. Não se sabe ainda se eles vão lançar exames para outras tecnologias novas, por exemplo, o Silverlight. Seria muito importante se eles lançassem, eu acho que faria muito sucesso, gostaria muito de fazer um exame desse. Ainda não se sabe se o ASP.NET MVC vai ser incluído no exame de ASP.NET, e se de repente eles vão falar sobre ASP.NET MVC e o WebForms ao mesmo tempo, no mesmo exame, né? Mas os exames que existem nesse momento, para a parte NCTS, são esses aqui. Portanto, o 70511 é o exame de Windows Applications Development. Ok? Esse é o exame MCTS. Esse exame ainda não existe, né? É o exame que está no plano, já se sabe o conteúdo desse exame, e esse exame é WPS. Ok? Portanto, nesse exame 70511, esse seria o equivalente a 70502, que nós temos hoje no .NET 3.5. Tá bem? Então isso aqui, 70511, é a correspondente do 70502 no .NET 4, é uma prova de WPS. Tá bem? Isso é mais uma prova de que a Microsoft está mesmo sempre apostando ali no WPF e menos no Windows Forms, por isso é mesmo para ficar de olho, tá bem? Estou vendo aqui bastante perguntas. Se a certificação de WPF já não aborda o Silverlight. Eles não disseram. O que eles disseram é que essa prova é só de WPF. E o Silverlight tem muita semelhança, tem o XAML, mas não é a mesma coisa. Uma prova de Silverlight deveria ser muito mais aplicada nas restrições que você tem, de como você trabalhar, como trabalhar, por exemplo, com RIA Services. Eu acho que merecia uma prova específica. Eu duvido que nessa prova nessa 70511 tem alguma coisa do Silverlight. Você aproveita alguma coisa mesmo só por causa da coincidência de ser a mesma linguagem e tudo, mas não acho que tenha nada específico de você, por exemplo, como é que eu faço para colocar uma aplicação a funcionar fora do browser com o Silverlight, enfim, as restrições que você tem mesmo com ele. Certificação da WPF, não, já respondi. Windows Forms e WPF vai ser um exame só no VF 2010. Anderson, não. O que eles disseram, o que eles divulgaram até agora é que o exame 70511 é um exame de WPF. Eles não disseram até agora se vai ter perguntas de Windows Forms lá dentro. É possível que seja, é possível que eles mudem até lá, mas por enquanto esse exame é um exame de WPF. Ele é como se fosse o 70502. Ok? Portanto, teoricamente, ou não vai existir exame de Windows Forms, ou eles ainda não desenvolveram, ainda não divulgaram, tá? Ainda não pensaram nisso. Ok? Depois, 70513 é o exame de WCF, é o equivalente ao 70503, né? Mesma coisa, é colocar um zero aqui na frente, é o WCF 4.0. O 70516 é a mesma coisa que o 70561, que é o exame de ADO.NET, portanto é o 70561 é o equivalente. O 70515 é o exame MCTS de ASP.NET, de Web Applications, e que, por enquanto, é a mesma coisa. Eles estão a dizer que é ASP.NET 4.0. Portanto, não fala nada de MVC, por exemplo. Teoricamente, é mesmo o equivalente da 70562. Ok? E depois, tem o equivalente aos exames Pro. Então, tem uma de Windows e tem uma de Web Applications. A 70518 é a Pro para desenvolvimento Windows. Também sempre baseado em WPS. A 519, sempre baseado em ASP.NET 4.0. E vocês percebam que aqui acabou o Enterprise. Lembra daquela confusão que eu falei do Enterprise? Que as pessoas às vezes não dão o devido valor porque não conhecem. Conhecem a sigla, conhecem o MCPD, sabem que o MCPD é um nível superior do que o MCTS, mas não sabem exatamente diferenciar se é o Enterprise, se é o Windows e tudo mais. Então o que eles fizeram é que eles acabaram. Eles disseram assim, olha, uma pessoa que saiba desenvolver e que seja um professional developer, uma pessoa profissional que sabe desenvolver para Windows, ele tem que saber ADO.
ele tem que saber WCF, ele tem que saber criar aplicações distribuídas e tudo mais no ambiente Windows. Ele tem que ser um profissional completo no ambiente Windows. E fizeram a mesma coisa para a web. Um profissional que seja um professional developer em web, ele tem que saber ASP.NET, tem que saber WCF, tem que saber ADO, tem que ser um profissional completo também no ambiente web. Então morreu o Enterprise na versão 4.0. Ok? Portanto, o próximo slide eu mostro mais ou menos a combinação. Então, para a gente tirar o MCPD Windows Developer 4.0, eu vou precisar fazer a prova Pro. Depois, vou fazer a prova específica do MCTS, que é a prova de WPF. Depois, faço a prova de WCF. E depois, faço a prova de ADO. Então, se vocês repararem aqui, no fundo, juntaram o Enterprise com a parte Windows. Né? O Enterprise tinha o quê? Tinha tudo junto, menos as provas profissionais. E aqui, eles incluíram o WCF junto e o ADO junto. O ADO e o WCF eram aquelas provas que compunham o Enterprise. Né? O Enterprise, o diferencial dele era exatamente esse. Portanto, teoricamente, até agora, né, nos planos, é exatamente assim. E a mesma coisa aconteceu com a parte web. A 70519 é a prova profissional de web, junto com a 515, que é a prova de ASP.NET 4, mais a prova de WCF, mais a prova de ADO, vão te dar o título MCPD Web Developer. Ok? Repararam que, por enquanto, não tem prova 70536, não tem prova base. O que isso significa? Que você, passando na 70515, já é o MCTS de ASP.NET. Passou na 70516, já é um MCTS de ADO. E por aí vai. Ou seja, a partir da versão 4.0, passou num exame, ganhou MCTS. Passou nesse conjunto de exames, nesses 4, ganhou MCPD. Certo? Anderson, olha, a última vez que quem desenvolveu essas certificações a equipe do Jerry O'Brien, da Microsoft Learning. Ele tinha falado janeiro, fevereiro ou março. Portanto, vamos apontar para março a data mais ou menos prevista. Né? Se não tiver nenhum atraso, março mais ou menos, junto com o lançamento lá do Visual Studio, deve sair a prova beta, as primeiras provas beta do Visual Studio 2010. Tá bem? O Thiago acha que é injusto por causa da Foundation. Né? A Sara, pelo visto, é a mesma coisa. Onde ficam os conteúdos da 70536. Esses conteúdos estão distribuídos nas provas específicas do MCPS. A prova, quem for fazer aqui a prova, deixa eu apagar aqui. Quem fizer a prova 70515, que é a prova de web, vai ter conceitos de ASP.NET 4.0 e vai ter um pouco do framework 4.0, porque vai acabar por utilizar recursos mesmo do framework. E eles examinam mais ou menos o seu conhecimento mais ou menos aí. Eles podem simplesmente falarem, olha, você precisa criar uma aplicação web e eu preciso que você tenha 3 versões do mesmo assembly da sua class library. A sua página ASP.NET vai chamar uma class library e precisa ter 3 versões funcionando em paralelo e a sua página tem que chamar uma versão específica. Isso já vai te obrigar, por exemplo, a usar o Global Assembly Cache. E eles conseguem mais ou menos medir. Não é a mesma coisa, concordo. Eu acho que deveria ter uma prova específica de framework para o 4, especialmente porque o 4 tem um monte de coisa nova, para testar se a pessoa sabe utilizar os parâmetros opcionais, se sabe utilizar bem o Dynamic. Eu acho que esse Dynamic vai dar uma confusão danada. Não vão saber utilizar e vão fazer uma confusão, mas enfim. Nesse momento, não tem mesmo. É um exame um título MCPS, e eles medem mais ou menos o seu conhecimento do framework lá no meio. Ok? Depois. É isso aí. Mais perguntas? Olha, consegui acabar mais ou menos o tempo. Rafael, tá agradecendo. Obrigado, Rafael.
Pessoal, Caio, está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Pessoal, vamos agora, vocês podem fazer as perguntas que eu e o Caio vamos estar respondendo agora ao vivo, aqui para que todos possam. Perguntaram, Caio, também sobre se para SharePoint tinha alguma certificação Tem sim. especial, mas é MCTS. Exatamente. Existem como casar com... Exato. Existem duas certificações para o SharePoint. Uma é de configuração mesmo do SharePoint e a outra é de desenvolvimento baseado em SharePoint, desenvolvimento de web parts. Eu acho que tem os números aqui, se eu não me engano, é 70630. Deixa eu consultar que eu tenho aqui com certeza. Tá, o Cássio, em 48 horas o material em formato AVI vai estar disponível no site do Media Center, www.microsoft.com/brasil/Media Center. Tá? Você pode acessar também pelo tecnetbrasil.com.br e baixar a apresentação. Anderson, todos os produtos 2008 e R2 você pode completar a frase, por favor? Olha, os exames do SharePoint estão inscritos aí. São esses dois. É o 70541, é configuração do SharePoint Services 3.0, e depois o 70542, que é desenvolvimento para o SharePoint, para o Microsoft Office SharePoint, o MOS 2007. Portanto, a prova 70542 é uma prova mais para quem trabalha com desenvolvimento, né? E enquanto a outra prova é mais configuração. Se você pudesse fazer as duas, melhor. As duas provas são do tipo MCTS, portanto, cada uma delas te dá um título diferente. MCTS em SharePoint Server 2007, a outra MCTS em SharePoint Services 3.0. O Anderson, eu acredito que você esteja falando sobre o SQL Server 2008 R2, se vão existir updates e certificações. Bom, provavelmente não deve nem mesmo ter a princípio provas para SQL Server 2008 R2, tá? Que, na verdade, são poucas implementações, acredito que deve ter uma prova, se tiver, ok? Caio, Thiago não está achando o Learning Guide. Podemos colocar aí na tela de novo o endereço HTTP para o Thiago e os demais acharem o Learning Guide. Thiago, o Learning Guide não está disponível no site público ainda da Microsoft, está disponível apenas para os MVPs. Deve sair agora no comecinho de janeiro. O Décio está perguntando onde ele pode fazer a prova. De qual país você é, Décio? Qual estado? Se você puder responder para a gente. O Henrique pedindo para colocar os e-mails da gente. Caio, se você puder botar os slides aí com nossos e-mails para o pessoal. alopes@sqlserverday.com.br. Cássio, consigo dedicar um ano inteiro, no caso, ano que vem, apenas para me certificar estudando à noite, por conta para tirar todos os MCTS, .NET, Windows Form, ASP.NET, WCF, WPC, WF-ADO. Bom, Cássio, eu acho que o Caio pode responder melhor por você. Depende muito da pessoa, né, no caso. Eu queria fazer as provas se eu tivesse tempo para estudar à noite e fim de semana, né? Sim, o Cássio, assim, isso varia mesmo de pessoa para pessoa, depende do seu ritmo, depende de quantas horas você vai dedicar por dia para estudar, depende de quantas páginas você consegue ler, por exemplo, de um training kit em uma hora. Mas a questão é assim, só para você ter uma ideia, eu costumo conseguir fazer um exame a cada 2 meses. Então, o que eu faço é, eu marco o exame para daqui a 2 meses. Tenho o livro na mão. E aí, começo a estudar. Chegam os 2 meses e eu consigo fazer aquele exame. Se eu passei naquele exame, ótimo. Continuo, marco o próximo exame e começo a estudar de novo. Então, eu tenho conseguido fazer um exame a cada 2 meses. Portanto, dá para você ter mais ou menos uma ideia. Eu posso, de repente eu sou um pouquinho mais lento que você,
talvez você seja um pouquinho mais rápido, depende mesmo do seu ritmo. O que eu costumo fazer é pegar o Training Kit e todo dia ler 1, 2 horas o Training Kit, e no fim de semana, especialmente no domingo, eu faço os exercícios todos dos capítulos que eu li. Então eu leio os capítulos sem fazer os exercícios. No domingo, faço o exercício prático de tudo aquilo que eu li naquela semana, e é como eu tenho feito, tem funcionado comigo. O Edmilson está pedindo, cara, esse endereço HTTP que você colocou, parece que ele não está conseguindo acessar. Você confere se está tudo ok esse endereço? Esse é o endereço correto, Edmilson. Não sei se está conseguindo enxergar. Tá sim, tá bem claro, tá dando para enxergar. Pessoal, mais perguntas? Caio, você tem algum guia próprio para estudar para as certificações? Pergunta do Thiago. Thiago, é assim, para as certificações que tem aquele livro, que a Microsoft lançou o Training Kit, eu compro o Training Kit. O Training Kit é barato. Para mim aqui, comprando na Amazon, custa mais ou menos uns $40 e eu acho que vale a pena, porque é um livro muito bom. O livro vem junto com o livro, vem o CD do simulado, e eu consigo ler aquele livro nos meus 2 meses e fazer a prova, e normalmente consigo passar. Por isso, o meu plano é sempre ver se tem um Training Kit. Se tem, eu compro e estudo por ali. Quando não tem alternativa, então eu faço aquilo que eu disse do Learning Guide. Eu pego os tópicos principais que vão cair no exame, tento procurar artigos na internet que estejam relacionados com aquilo e vou lendo os artigos e mais ou menos consigo me preparar. O que ajuda muito aqui, normalmente, se não existe um Training Kit, é porque é um exame novo. Se é um exame novo, existem normalmente webcasts e palestras que foram feitas em outros eventos, como o PDC, como o TechEd, e eu assisto muito webcast, assisto webcast de comunidades como esse aqui que nós fizemos hoje. Então, estudo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e depois tento só focar naqueles tópicos que estão no Learning Guide, até eu achar que estou mais ou menos confortável com o que eles vão cobrar no exame. Tem funcionado também. É como eu me preparo para as provas beta. José Carlos, olha, qual é a melhor certificação? Se é o MCSD ou o MCPS? É assim, o MCSD, ele equivale ao MCPD em termos de hierarquia, né? Ele está num nível superior. O Certified Solution Developer é um profissional muito mais completo, porque ele não só sabe tecnicamente utilizar as tecnologias, como ele também conhece muito bem a parte de análise. O MCSD, existia uma prova muito complicada que era 70-300, que era uma prova especialmente só mesmo de análise de sistemas. É uma prova muito, muito boa que eles tiraram por acaso. A resposta é mais ou menos. O MCSD está superior, só que o MCSD foi descontinuado. Já é uma certificação que já não existe mais. A certificação atual é o MCPD, que é o Professional Developer. Portanto, uma pessoa que tenha um MCTS hoje, significa que ela é uma pessoa que tem uma certificação técnica, que não é assim tão alta quanto o MCSD, mas ela tem uma certificação numa tecnologia atual. O MCSD, como é uma coisa mais antiga, significa que a pessoa tem uma certificação num produto mais antigo. Só isso. É uma certificação maior, é uma certificação superior, mas é uma certificação que está mais atrasada do que o MCTS. Conseguiu explicar, não? Conseguiu sim, Caio. Eu acho que o plano de estudos, basicamente, é o mesmo para quase todos os profissionais que já fazem bastante provas aí há vários anos, né? É comprar training kit, montar um laboratório, né? Acessar alguns sites, alguns blogs. Se eu puder mostrar isso daí pra gente, falar sobre eles, vai ser legal o pessoal ter uma ideia, que são blogs que a gente acessa, né? Sim. Esses links que eu coloquei aqui são os 3 links que eu estou sempre acompanhando por RSS. O primeiro é o blog do Jerry O'Brien, que é quem faz as certificações mesmo, ele junto com a equipe dele. Todas as certificações relacionadas com desenvolvimento de software passa pelo Jerry e pela equipe dele.
E ele que divulga, foi ele que me enviou as explicações e os guias todos das provas do .NET 4.0. Portanto, ele é a pessoa que você deve sempre acompanhar o blog dele para saber qual é o futuro das certificações, né? Quais são os próximos planos. Ele está sempre colocando, olha, nós vamos fazer uma reunião tal dia para discutir qual será a nova prova de ASP.NET ou a nova prova de Windows e tudo mais. E é interessante porque ele lê muitos comentários, por isso você pode fazer sugestões. Já vi muitas pessoas no blog dele sugerindo questões. Eu acho que deveria ter questões mais ou menos assim, que focassem mais umas coisas mais práticas que a gente faz na nossa empresa, ao invés dessas coisas teóricas. E ele recebe isso muito bem. Por isso é um blog mesmo para frequentar. E se você quiser participar mesmo das sugestões, de repente você pode ter uma questão sua publicada numa das provas da Microsoft. O outro blog é do time da Microsoft Learning, que faz parte também o Jerry. E é um blog mais sobre o programa MCP e MCT em geral, né? Então não é um blog focado exatamente em certificações, mas sobre o programa de certificação da Microsoft como um todo. Também tem novidades, tem os descontos e as campanhas que eles vão fazer, às vezes fazem sorteios, distribuem vouchers para você fazer a prova de graça. É um blog que vale a pena visitar também. E esse último é onde eles anunciam as provas beta que você pode fazer. Então, por exemplo, se você entrar nesse blog agora, você vai ver um anúncio lá, você vai ver, na verdade, 2 posts sobre as provas de Windows Mobile. Uma sobre a prova de Windows Mobile para desenvolvimento mesmo, e outra para configuração. A prova de configuração, por exemplo, acaba amanhã. Portanto, até amanhã é o último dia de fazer esse exame beta. E a prova de desenvolvimento acaba, se não me engano, dia 21. Portanto, até dia 21 ainda dá tempo de fazer. A grande vantagem do exame beta é que ele é gratuito. Você não paga nada para fazer. A desvantagem é que ele tem muito mais questões do que um exame normal. Então, por exemplo, se você fizer um exame normal, ele vai ter ali entre 40 questões, 50 questões. O exame beta vai ter 70, 75. Você vai passar o dobro do tempo fazendo aquilo lá. Mas também você está contribuindo para a qualidade da prova. Eles vão pegar as suas respostas, vão entender o que você errou, o que você acertou. Você vai responder outras perguntas lá também, a dizer qual é a sua experiência, quanto tempo você trabalha, e eles, baseado nisso, eles conseguem mais ou menos saber o que você acertou, o que você errou, por quê. Eles avaliam também mais ou menos o tempo de experiência. As pessoas que têm 5 anos de experiência erraram sempre essa questão, então tem alguma coisa de errado com essa questão. Vamos ver será que ela está bem escrita, será que ela pergunta alguma coisa que as pessoas utilizam, ou será que ninguém usa isso. Então é interessante porque você contribui, e é também interessante para você, porque se você passar, você, a partir dele, está certificado. E vai ser uma das primeiras pessoas a conseguir aquela certificação. Mais perguntas? Aqui está meu e-mail, site, Twitter, tudo mais. A comunidade aqui em Portugal. Vamos lá, estou esperando mais perguntas. E perguntas de SQL Server. Deixar meu e-mail também, Caio. Vamos fazer o seguinte, quem mandar um e-mail pra gente, pode mandar que a gente dá os vouchers, né? Quem se interessar em fazer prova, pode mandar o meu e-mail ou pro seu, falando qual o exame que deseja fazer. A gente dá um voucher aí variando entre 10% a 25% de desconto. Né? Já vale um bom desconto, dependendo da prova. Consegue ter um bom desconto aí. Deixa eu ver perguntas aqui. Tá. Adelito, obrigado. Fico contente que você tenha gostado. Tiago, o Framework 2 veio para revolucionar. Será que eles vão tirar as certificações 2, que nem a MCSD? Sim, eles sempre fazem isso. A partir do momento que eles lançarem a certificação 4.0, algum tempo depois é natural que eles descontinuem o framework. Não é assim tão rápido. Eles anunciam que vão fazer, normalmente dão 6 meses, 1 ano para as pessoas que ainda querem alcançar aquela certificação tirarem. Fazem campanha também para o pessoal renovar,
né? O pessoal que está certificado numa tecnologia antiga, eles normalmente dão descontos para você fazer as provas de upgrade e conseguir atualizar a sua certificação. Por isso, não dá para saber exatamente a data, mas se eu fosse chutar um dia, por exemplo, partindo do princípio que as provas estivessem do 4.0 estivessem prontas em agosto de 2010, provavelmente lá para janeiro de 2011 eles iriam anunciar que a de 2.0 iria ser descontinuada. Mas isso é mesmo só meu palpite, não é nada reto. É mais ou menos o tempo que eu tenho visto das certificações antigas, né? A minha primeira certificação ainda era do tempo do MCSD, MCAD. E logo depois eu atualizei por MCSD do .NET e tudo mais, e eles foram descontinuando as antigas. Uma coisa importante para falar também é que, apesar deles descontinuarem, não significa que você perde a certificação. A partir do momento que você passa naquela prova, você vai ser certificado para sempre, e aquilo fica no seu relatório ali dizendo, olha, o João é certificado naquela tecnologia, fez o exame no dia tal, e aquilo fica para sempre, você vai ser sempre certificado. Quando eles dizem que eles descontinuam, significa que ninguém mais consegue fazer aquela prova. Aquela prova deixa de existir e não vai existir mais ninguém novo naquela tecnologia. O que significa que você não é obrigado a renovar. A certificação é sua e ninguém vai tirar. Não faz muito sentido você chegar hoje e falar assim, olha, eu sou certificado em .NET 1.1. Olha, excelente, é melhor do que não ser certificado em nada. Portanto, já ganhou ponto positivo. Agora, isso não traz assim tanto valor como uma pessoa que é certificada no 2, assim como não traz tanto valor quanto uma pessoa que é certificada no 3.5 e por aí vai. Se você não atualiza, no fundo você vai... Chega uma hora que a certificação assim já quase não tem valor, né? Bom, Caio, eu acho que ainda tem dúvidas aqui, ainda tem perguntas aqui, o Adelito, obrigado. Bom, acho que não tem mais perguntas, né? Podemos terminar o nosso webcast, né? Tem bastante gente na sala? Será que não tem dúvida? Não é possível. 37, tem 35 pessoas. Ninguém tem alguma dúvida? Vamos ver aqui. Tá, Thiago. Até às 6 da manhã estamos aqui. O Caio tá... não, o Thiago tá falando. Responde pro Thiago, por favor, Caio. Sim. Ok. O Thiago está dizendo que vai tirar a prova de 2.0, em seguida vai tirar a de 3.5 e depois vai tirar a prova do 4. Tudo bem, desde que você consiga fazer isso rapidamente, porque as provas de 4.0, a verdade é que é assim, as provas de 4.0 vão sair agora no próximo ano. Seria muito interessante se você já desde agora começasse a estudar o 4.0, e quando digo estudar ter o Visual Studio em casa, fazer alguns projetos em casa para ficar familiarizado com aquilo, assistir muitos webcasts, enfim, começar a estar envolvido com o 4.0, que é para quando sair a prova beta, você ter uma chance de passar, né? E aí você consegue ter aquela certificação e não vai pagar nada por isso. Senão, se você estiver concentrado em estudar para 2.0 ou para 3.5, você vai acabar por perder essa oportunidade. É só por isso.